Olá, eu sou a Hermetissa e eu estou aqui de novo para continuar a leitura comentada do livro O Kybalion, para entender o Kybalion da Lúcia Helena Galvão. Capítulo 9. O princípio da polaridade, o ensinamento do termômetro e a reversão de um polo a outro através da ferramenta da vontade. 4. O princípio da polaridade. Tudo é duplo. Tudo tem polos. Tudo tem seu par de opostos, semelhante e dessemelhante. São uma só coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Fecha aspas. A descrição deste princípio é bem especial e marcante. Difícil, complexo, mas muito verdadeiro. Imaginem algo simples, como um termômetro. O gradiente de temperaturas vai do quente ao frio, idênticos em natureza, mas diferentes em grau. É difícil ou mesmo impossível fazer com que o mostrador de temperaturas desse termômetro determine arbitrariamente onde começa o quente e onde termina o frio. É necessário que haja um parâmetro específico para que seja possível dar este veredito. Por exemplo, a temperatura corporal ideal do ser humano é de 36,5 graus Celsius. Para delimitar quando, considerando este parâmetro, nosso corpo estará febril ou com hipotermia. Sem parâmetros não há quente nem frio, há só temperatura, simplesmente gradientes, diferentes de uma única realidade. Aqui está mostrando na página 112 uma imagem de representação de polaridades a partir do fogo/água em uma releitura do símbolo Yin e Yang da filosofia chinesa. Agora, ouse pensar dentro do universo como um todo. Qual é o parâmetro para adjetificar todas as dualidades? O que é grande e o que é pequeno? O que é importante e o que é desimportante? Até onde podemos perceber? Este parâmetro não existe. Mesmo a dualidade bem ou mal/mal teria que ser revista, conforme a lei da necessidade. O que leva os seres à evolução prevista para eles? O que os aproxima da unidade? Sempre é bom, mas nem sempre se apresenta de forma agradável. Na verdade, pode parecer bastante ruim para aqueles que sofrem as consequências. Por outro lado, aquilo que é agradável, aquilo que aparenta ser sorte e até felicidade, pode em alguns casos estar destruindo a vida de todos os envolvidos. Como já dizia Platão acerca da ideia do bem, cada coisa tem um contexto onde mostra sua face luminosa. Não existe mal absoluto, pois além de injusto, isso seria impossível
impossível do ponto de vista lógico. Se há o bem absoluto, qualquer coisa fora dele que exista, absoluta ou não, faz com que ambos se tornem relativos. O uno cairia para a categoria de dual e relativo, o todo viraria parte. Portanto, mesmo as coisas e os seres que parecem maus em certos contextos podem se mostrar bons e úteis quando vistos de outros ângulos. Uma vez que nada pode ser absolutamente mal em um universo governado pelo único absoluto, pelo bem. Além do mais, levando em consideração o conceito platônico de que o bem une o mal e o mal separa, algo absolutamente mal não possuiria nenhuma força de coesão entre essas partes. Explodiria, não teria como se manifestar. A vida é sempre composição de partes. Só é viável graças à parcela de bem, ainda que ínfima, que existe em cada coisa. Acredito que vale a pena repassar rapidamente aquele antigo e conhecido conto chinês no qual um pai, ao ser parabenizado pelo fato de o filho ter ganhado um cavalo, afirma: pode ser bom, pode ser mal. No dia seguinte, o filho cai do cavalo e quebra a perna. Todos lamentam o ocorrido, ao que ele reitera: pode ser bom, pode ser mal. Passa-se bem um dia, e todos os jovens da região são convocados para ir à guerra. Pelo menos o seu filho, pois estava com a perna quebrada. E assim prossegue a história. Dando continuidade ao princípio da polaridade, quando as coisas estão dentro de uma mesma natureza, de uma mesma substância, e são diferentes apenas em grau, não é difícil reverter uma coisa em outra. Todos os seres manifestados possuem dois polos e muitos graus entre esses dois extremos. Todos os seres da mesma natureza possuem uma diferença apenas de grau. Portanto, passar de um grau ao outro não é algo impossível. Você não pode reverter coisas diferentes, mas coisas de mesma natureza, porém, podem sim ser revertidas, mas que isso devem ser revertidas. Por exemplo, a preguiça pode ser revertida em disposição, em atividade. A crítica em sobriedade. O ódio em afeto. Reitero que estamos tratando aqui de coisas de mesma natureza, mas com graus de vibrações diferentes. Então, é possível reverter sua posição neste gradiente, assim como um antitérmico reverte a temperatura de uma pessoa febril. Não é possível, por exemplo, reverter o macio em quente, pois estes não são elementos pertencentes à mesma natureza. Aqui na página 115
temos aqui a imagem de uma representação sobre equilíbrio de polaridades, onde temos um triângulo com uma prancha e duas esferas, uma de cada lado. É possível mudar vibrações de ódio em vibrações de afeto por um ato de vontade. É necessário possuir decisão clara e firme no plano mental. É necessário. No plano físico, é preciso ter ritmo constante e direcionamento coerentemente. Praticadas em conjunto, essas duas coisas consistem em aplicação prática da vontade em nosso nível, decisão no plano mental, perseverança e constância no plano físico. São muito comuns nas telenovelas brasileiras personagens que se odeiam no princípio, no primeiro capítulo, e depois, mais tarde, acabam se apaixonando. É de uma previsibilidade total e baseia-se na aplicação deste princípio. Para sermos mais exatos, devemos saber que o ódio polariza com a paixão ou o afeto, enquanto o verdadeiro amor polariza com a indiferença. Enfim, ao localizarmos o oposto de nossas emoções atuais, podemos converter esta emoção até o outro lado da escala se trabalharmos com vontade potente e bem canalizada. É algo plausível e de uso recorrente ao longo da história das transformações emocionais humanas, além de ser de grande utilidade em nosso conflitivo mundo atual. Imaginem uma capacidade potente e efetiva de transformar rechaço em simpatia, negação em compreensão, repulsa em piedade, egoísmo em fraternidade e tantas outras aplicações tão necessárias. Então, podemos acreditar em uma reconciliação universal dos opostos através do princípio da polaridade. Reforço que não se trata de mudança de natureza, apenas de mudança de grau. A outra peculiaridade apontada por Okai-Balion, segundo o qual, em planos sutis, ao contrário do que acontece no plano material, onde impera a força bruta como forma de poder, o polo superior, grau mais elevado e sutil, tende a dominar o inferior, mente e emoções sobre energia e matéria. Nesses planos mais sutis, há uma tendência da natureza para a atração dos seres de volta para a unidade, como uma espécie de gravidade invertida, ou como dizia o filósofo George Angel Livraga, uma espécie de cair para Deus em um apertado abraço. Assim, no plano mental, por exemplo, a vibração daquele que mais eleva seus interesses e suas atenções, cuja consciência ganha uma amplitude e profundidade,
tende a ser contagiante e exercer maior influência que a vibração do egoísta e grosseiro. Para destruir uma desagradável ordem de vibração mental, põe em movimento o princípio da polaridade e concentra-te no polo oposto. Destrói o desagradável mudando sua polaridade. Vamos a um conto que nos ajuda a entender melhor essa máxima hermética. Há uma antiga história oriental acerca de um imperador que um dia chamou seus conselheiros e disse: "Dentro de 1 ano terei acabado com todos os meus inimigos." Temerosos ante a afirmação tão contundente, seus conselheiros nada disseram. 1 ano depois, ao caminhar pelos jardins do palácio, um dos conselheiros avistou o imperador conversando alegremente com um grupo que caminhava com ele. Ao se aproximar, constatou que não eram ninguém menos que todos os seus inimigos. Aproximou-se do imperador e, em reservado, lhe indagou: "Senhor, lembro-me de que há 1 ano, neste mesmo local, Vossa Majestade nos disse que acabaria com todos os seus inimigos." Ao que o imperador sorriu e respondeu: "Eu disse e fiz. Transformei todos eles em amigos." A interessante história nos sugere que este valente imperador conseguiu ser vitorioso naquela que talvez tenha sido a mais dura batalha travada em toda a sua vida. Inverteu a polaridade de seu ódio e de sua rejeição. Não posso deixar de me lembrar também do belo conto do escritor florentino Carlo Collodi, que em 1881 começou a publicar em capítulos seu belíssimo As Aventuras de Pinóquio para um jornal infantil. Sem entrar aqui em detalhes, os quais são bastante interessantes e já foram abordados por mim em uma palestra a respeito deste conto. O filho de madeira de Gepeto implora a primeira estrela que avista que se torne um menino de verdade, ou seja, um legítimo ser humano. Obviamente, trata-se da estrela d'alva, que sabemos ser o planeta Vênus. Planeta que, em tantas antigas tradições orientais, estava diretamente relacionado à mente superior, à pura mente e altruísta. Os manas, ou manás, do sânscrito antigo, que pode-se tratar de uma língua que brota da mesma fonte proto-indo-europeia, de onde vêm as línguas ocidentais, tem forte relação com o anglo-saxão, man ou homem. Assim, Vênus, ou Shukra, como é chamado na Índia, está ligada a essa mente superior que acompanha o caminho daqueles que querem
de fato, ser dignos da condição humana. Foi que fez a fada azul. Enfim, para essas distantes tradições, Vênus é um símbolo, ou mais que isso, que invoca a elevação àqueles que têm por meta a condição humana plena. E o nome Gepeto ecoa em nossos ouvidos como algo semelhante a Japeto, aquele titã que com Clímene traz à luz Prometeu, o herói que rouba o fogo do Olimpo, a mente superior, ou presenteia aos homens, parodiando as palavras de Shakespeare pela boca de Hamlet. Há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que foram sonhadas na sua filosofia. E não só coisas, mas também conhecimentos. Cessando as histórias e voltando ao nosso assunto, se é que em algum momento nos afastamos dele, conhecemos bem na sociedade estas oscilações em uma vibração para outra, mas não temos muita familiaridade com o princípio da neutralização, que torna o operador capaz de interferir neste processo, colocando-se acima dele. Vamos entender um pouco melhor essa questão estudando o princípio do ritmo.